Olá, queridos alunos, aqui é o professor Marco Aurélio. Vamos ter uma aula de Química, a simbologia química. Bom, então, iremos inicialmente fazer uma montagem aqui do átomo. Então, vamos conhecer aqui o átomo e é o seguinte, o que é que caracteriza um elemento químico? Será o número de nêutrons? Não, não é o número de nêutrons. Será o número de elétrons? Não, não é o elétron também. Então, o que caracteriza um elemento químico é o número de prótons. Então, um próton é o hidrogênio. Acompanhe aqui a tabela periódica. 2 prótons vai ser o hélio. 3 prótons vai ser o lítio. 4 prótons é o berílio. 5 prótons é o boro. 6 prótons é o carbono. Os nêutrons estão no núcleo. Então, no núcleo, você tem prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Então, está ela aqui, ó. Colocar mais um nêutron para estabilizar. E os elétrons está na eletrosfera. Não adianta colocar no núcleo, porque ele não fica. Ele está em outra região chamada eletrosfera. A primeira camada só cabem 2 elétrons. Então, colocando mais um não aceita. Então, estamos aqui, ó, montando o nosso átomo. E aí, do lado, você vai acompanhando aqui, ó, a montagem desse átomo de carbono. Então, veja, temos aqui a simbologia do átomo de carbono, o núcleo formado por prótons e nêutrons e a eletrosfera formada por elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o átomo ele é neutro. E aparece o zero aqui, ó. Zero é que está indicando que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Prótons positivos, elétrons negativos. Agora, se por acaso o átomo perde elétrons, fica com um próton a mais, então aparece o íon. O íon é quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. O íon positivo é conhecido como cátion. Já o íon negativo, o átomo vai ganhar um elétron a mais. Observa aqui em cima, ó. Ele tem um elétron a mais, ó, aqui em cima, um elétron a mais. Acompanha o mouse. Então, é um íon negativo chamado ânion. Então, nós temos os cátions e os ânions. Cátions e ânions. Agora, vindo aqui para a nossa simbologia, essa letra C é o símbolo. Esse zero aqui indica que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E aqui embaixo nós temos o número atômico. O número atômico corresponde ao número de prótons. Então, o número de prótons são 6 prótons, é o número atômico. Em cima está o número de massa. E aqui no meio é o número de nêutrons. O número de nêutrons, que é o número de massa menos o número atômico. O número de nêutrons, ele fica aqui no meio. Então, o número de massa vai ser a soma dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. Mas o elétron tem massa desprezível, então a gente não considera aí o elétron. Então, a massa vai ser prótons mais nêutrons, são 6 prótons, 6 nêutrons, 6 mais 6, 12, dá aqui o número de massa. Eu vou fazer mais um átomo aqui para vocês, eu vou colocar mais um próton, e colocando mais um próton, apareceu aí o nitrogênio. Eu vou colocar mais um próton, é o oxigênio, colocar mais um próton, vai ser o flúor. Vou colocar os nêutrons, porque o nêutron, ele dá estabilidade ao núcleo, além de dar massa, né? Ele dá a massa, o peso aí do átomo. E vou colocar os elétrons. Então, colocando aqui os elétrons, então, estamos aqui agora com o nosso átomo neutro, o átomo do flúor. Olha o átomo do flúor aí, tá certo? Então, o flúor, ele tem, na sua estrutura, ele vai possuir quantos prótons ele tem aqui na sua estrutura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prótons. Então, ele tem 9 prótons, ele tem
10 nêutrons, somando o próton com o nêutron, dá esse 19 aqui, que é o número de massa. O número atômico fica embaixo. O número de nêutrons é a diferença 10, ó, 19 menos 9 fica 10 aqui, que não está representado. E ele vai ter, já que ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, se ele tem 9 prótons, ele tem 9 elétrons. Caso ele perca elétrons, ele se transforma em um íon positivo chamado cátion, e caso ele receba um elétron extra, ele se transforma em um íon negativo chamado ânion. Muito bem. Então, vindo agora para cá, a gente vai vencer agora mais uma parte aqui da nossa preparação. Então, observa agora aqui o ouro, né? Você tem aqui o ouro para a gente fazer um exercício. Então, ele pergunta qual é o número atômico, a gente vai colocar esse número aqui de baixo, 79. Então, 79 é o número atômico. Qual o número de massa? Vai ser 196. Qual o número de prótons? Ora, o número de prótons é igual ao número atômico. Então, vai ficar 79. Qual o número de nêutrons? O número de nêutrons vai ser a diferença entre o número de massa e o número de prótons. Então, essa diferença entre os dois vai dar 117. Então, nós temos aqui 117, essa é a diferença. E também ele quer o número de elétrons. Só que aí a gente vai ter que ficar atento a essa colocação, porque esse átomo aqui, ele perdeu 3 elétrons. Quando tem mais 3, é porque ele perde 3. Então, 79, lembra, o átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembra da nossa primeira simulação. Então, 79, ao perder 3, fica com 76. Então, a gente comprova e deu certo aí. Vindo aqui para o nióbio. O nióbio é um átomo neutro, né? Quando não aparece nenhuma carga aqui, é porque ele é neutro. Então, o número atômico dele vai ser 41. O número de massa dele vai ser 94, é o de cima. O número de prótons é igual ao número atômico, vai ser 41. O número de nêutrons, aí a gente vai ter que fazer a diferença aqui. 94 menos 41. E aí dá 53, essa diferença. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, já que não aparece nenhuma carga aqui, a carga é 0, é porque o número atômico é igual ao número de elétrons, ou seja, 41. Então, a gente comprova, está aí mais um. Eu vou colocar agora aqui para vocês, tentar colocar um que seja um íon negativo. Porque o íon negativo é mais uma, pronto, está aqui o silício menos 4. Então, o número atômico é 14. Eu lembro que a matéria a gente tira ou acrescenta elétrons, você não tira nem acrescenta prótons, nem nêutrons, é elétrons. Então, o número atômico é o de baixo, 14. O número de massa é o de cima, vai ser 30. O número de prótons continua sendo 14. O número de nêutrons é a diferença. 30 menos 14, a gente vai encontrar 16. Então, 16. E o número de elétrons, aí tem que ter calma, porque aqui está indicando que tem 4 elétrons a mais. Então, ele tem 14, com 4 elétrons a mais, 18. Fica muito ligado nessa parte aí, para a gente vencer essa etapa. Muito bem. Eu gostaria também de mostrar para vocês agora o seguinte, eu julgo isso muito relevante, a gente conversar um pouquinho sobre as chamadas semelhanças atômicas. Mas eu já me permita a gente conversar sobre os isótopos do hidrogênio. Então, o hidrogênio tem 3 isótopos. Isótopos é quando tem o mesmo número de prótons. Quem tem um próton só é chamado de prótio. Então, veja que o prótio ele tem um próton e um elétron. O deutério ele tem um nêutron a mais. Ó, ele tem um nêutron. Então, ele tem um próton, um elétron e um nêutron. É o deutério. A massa dele é 2. E o trítio, que está nas estrelas, você tem a massa 3, porque ele tem 2 nêutrons e um próton.
tá certo? Então, mais uma vez, aqui está o prótio. O prótio, ou hidrogênio leve, ele só tem um próton e um elétron. O deutério, ele tem um nêutron a mais. E o trítio, ele tem 2 nêutrons e um próton, dando massa 3. É uma curiosidade sobre o deutério, é que se faz a água pesada. A água usada nas usinas nucleares é água pesada, ela absorve nêutrons. Os nêutrons participam do processo de fissão, que é a quebra do núcleo. Muito bem, então vamos voltar aqui para o nosso slide, uma vez que a gente já está bem caprichado aí na nossa teoria. Então, voltando aqui para o nosso slide, eu coloco vocês na noção do elemento químico, só que antes de começarmos a noção do elemento químico, eu gostaria de conversar um pouco sobre esse grande cientista chamado Sommerfeld, um alemão chamado Sommerfeld, e ele fala das órbitas elípticas. Então, o átomo teria órbitas circulares e órbitas elípticas. Então, na primeira camada tem uma órbita circular. Na segunda camada tem uma órbita circular e uma elíptica. Na terceira camada tem uma circular e 2 elípticas. Na quarta camada tem uma circular e 3 elípticas. Então, Sommerfeld também estabelece os conceitos dos subníveis de energia. Entre os níveis existiriam linhas mais finas, chamadas subníveis de energia, que a gente vai estudar posteriormente. Muito bem, então está aqui o modelo elíptico do Sommerfeld. De Broglie, Louis-Duc de Broglie, esse francês, ele disse que o elétron ele funciona como uma partícula-onda, ora é partícula, ora é onda. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai colocar o modelo da partícula-onda do de Broglie, tá certo? Então, o elétron seria uma partícula-onda. Bom, então deixa eu colocar ele aqui para vocês conhecerem o de Broglie. Então, tá aqui, ó, de Broglie aqui embaixo, veja. Então, o elétron, ele é uma partícula-onda, então ele está aí como partícula, mas se ele receber um fóton, se ele for excitado, ele vai se transformar numa onda. Então, é o comportamento dual da matéria, o comportamento de partícula-onda. Olha aí. Ele sendo uma partícula-onda. Vai voltar, ó, aqui a emissão de luz, lembrando que ele emite luz quando volta, né? Não é quando vai, mas já está excitado novamente. Quando ele sai dessa órbita aqui, a primeira, que se chama órbita fundamental ou estacionária, ele vai se excitar. Então, mais uma vez, ele está se excitando. Olha aí, ó, coisa linda. Ele pulou para a última camada. A tendência dele é voltar emitindo luz. Olha aqui a luz que ele emitiu. Está aqui, ó, está voltando. Certo? Então, o modelo atômico do de Broglie. Então, esse é o modelo atômico do de Broglie, que fala das partículas ondas. Muito bem. Então, recapitulando o que a gente estudou, modelo atômico de Dalton é bola de bilhar, Thomson é pudim de passas, o modelo atômico do Rutherford é o planetário, Niels Bohr fala da luz, a luz é quando o elétron volta, Sommerfeld, as órbitas elípticas, os subníveis de energia, e de Broglie, que o elétron tem comportamento dual de partícula-onda. É partícula, mas quando se excita, se transforma numa onda. Agora sim, a gente vai voltar para o nosso slide e ver aquela parte que é bem interessante mesmo, que é a noção do elemento químico. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Só que antes disso, vê que coisa linda, gente. Esse daqui, James Chadwick, o inglês, foi quem descobriu o nêutron. O nêutron foi descoberto por James Chadwick em 1932. Então, o nêutron, que era o próton, tinha sido descoberto por Eugene Goldstein em 1886. Em 1897, o elétron foi descoberto por Thomson. Em 1932, James Chadwick descobre o nêutron, aí fechando o átomo que a gente conhece como prótons, nêutrons e elétrons. E, por falar nisso, aqui está a noção do elemento químico, X, um elemento qualquer, Z é o número atômico, A é o número de massa. Então, o número de massa é a soma dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons, mas elétron tem massa desprezível. Então, a gente não considera aqui o elétron. Então, vai ficar só prótons e nêutrons. Muito bem. Aqui estão as semelhanças atômicas, isótopos. Isótopos. Iso
Iso, mesmo, topo, prótons. Então, mesmo número de prótons. Observe o P de prótons. Isótopos, mesmo número de prótons. Olha aqui, ó, o mesmo elemento químico, A e A. 12, 12. Isóbaros, mesmo número de massa. São elementos diferentes. Mudou o número atômico a 12 e 14, mas eles têm o mesmo número de massa. Massa é dada pela letra A, está aqui o A de isóbaros. Isótonos, elementos diferentes com o mesmo número de nêutrons. Então, observe que 28 menos 12 dá 16, 30 menos 14 dá 16, então o mesmo número de nêutrons são os isótonos. Isoeletrônicos é quando possui o mesmo número de elétrons. Então, esse átomo A, ele é neutro, você não vê carga aqui em cima dele, então ele tem 12 elétrons. Já o B, 14, perdeu 2, fica com 12. E o C, 10, ganhou 2, fica com 12. Então, essa série que tem o mesmo número de elétrons vai ser conhecido como isoeletrônicos. Quando um átomo ganha elétrons, se transforma em um ânion, e quando um átomo perde elétrons, transforma-se em um cátion. Muito bem. Então, a gente vai agora responder exercício sobre esse capítulo que a gente estudou. Até lá.